Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos... Um Corinthians que recomeça um trabalho no fim da temporada. O Mano Menezes concedeu o seu primeiro treino no dia 28 de setembro. Nem conseguiu estrear. Quem estreou no clássico diante do São Paulo foi Sidney Lobo, seu fiel escudeiro e seu auxiliar técnico. Agora o Mano Menezes vai fazer a sua estreia. É óbvio que ele não tem que ser responsabilizado. A gente vai apontar aqui algumas situações, né, de escolhas táticas e técnicas, mas não seria pela derrota no clássico e não seria, na minha opinião, mesmo que venha uma eliminação. O Mano chegou agora para um planejamento longo. Ele tem um contrato de 2 anos e 2 meses, que eu não sei se ele vai conseguir cumprir, porque tem uma eleição ali pela frente e dependendo de quem vencer, a gente não sabe se ele vai permanecer, mas a ideia é que o Mano planeje um Corinthians numa reformulação que vai acontecer no final do ano para as próximas temporadas. Então é óbvio que ele não vai ser responsabilizado por uma eventual eliminação, ao mesmo tempo que ele pode colocar o Corinthians numa decisão de uma Copa Sul-Americana, mas vai ter que fazer uma... digamos assim, subir uma montanha, porque não vai ser fácil vencer esse Fortaleza. Ele tem alguns retornos, né? Especialmente Matias Rojas, que não participou dos últimos 2 jogos, que é um jogador que tem sofrido muito com lesões, tem se ausentado de grandes momentos, grandes partidas, mas está de volta. E a minha grande dúvida para esse time do Mano Menezes é porque o Matias Rojas é um jogador que eu gosto dele jogando mais por dentro, até aberto, não digo aberto, mas até um pouco mais para o lado direito, mas que ele centralize para poder finalizar, especialmente na bela finalização que ele tem a média distância. A questão é, o Mano gosta de pontas abertos, o Mano gosta de um 4-2-3-1. Só que ele tem muitos meio-campistas. A questão é, o Mano vai conseguir fazer aquilo que ele pensa sobre futebol ou ele vai ter que respeitar as características dos seus jogadores? Porque no time base, no time ideal, você tem, abrindo o meio-campo, Moscardo, Maicon, Renato e Rojas. São 4 meio-campistas, todos teoricamente por dentro. Pelos lados, ele tem Pedro, ele tem Wesley, ele tem Romero e ele tem na frente o Yuri Alberto. Como que ele vai montar esse time? Se ele abrir 2 pontas, ele tem que tirar um dos meias. Ele vai tirar o Maicon? Ele vai deixar o Renato para segundo tempo? Ele vai deixar o Rojas para segundo tempo? Ou ele vai priorizar esses meio-campistas? Essa é a minha grande dúvida. Qual o planejamento tático? Ele até pode botar todo mundo e abrir o Rojas. Só que se ele abrir o Rojas, na minha opinião, você perde a principal característica dele. Ele não pode ficar muito aberto, ele tem que jogar um pouco mais para cá. O Wesley, sim, pode servir como um ponta. O Rojas não pode ser um cara mais aberto. E aí você tem no meio de campo Renato, Maicon e Moscardo. É uma possibilidade, mas como eu disse, também tem a possibilidade dele deixar para segundo tempo tanto o Matias quanto o Renato e aí colocar mais um extrema, que no caso seria o Pedro ou seria o Romero. Dúvidas, porque o Mano está começando um trabalho. Então a gente tem o histórico de como ele pensa futebol em relação às outras equipes, mas não sabe o que ele pensa sobre esse elenco do Corinthians. A gente tem uma amostragem apenas, que é o jogo contra o São Paulo, que é basicamente de reservas, com jogadores suspensos, a necessidade de você preservar para a Sul-Americana e sem ele estar à beira do campo. Mesmo assim, 2 extremas. Ele escalou inicialmente o Romero e o Wesley. É isso? Não era. E o Mosquito, perdão. O Romero e o Mosquito. E depois, no segundo tempo, ele teve o Wesley e o Pedro. E aí depois ele abriu o Biro e deixou o Pedro mais na referência ali, com mobilidade como falso 9. Já que o Felipe Augusto não estava dando resposta e o Yuri Alberto estava suspenso. Então, para vocês terem uma ideia, eu estou tentando entender a maneira de pensar do Mano Menezes. Mas a gente só vai descobrir quando a bola rolar. Vai ser difícil, vai ser complicado e o Corinthians vai precisar fazer mais uma das suas epopeias. O Corinthians passou a temporada inteira se classificando nos pênaltis. Foi assim na Copa do Brasil até ser eliminado para o São Paulo. Tem sido assim na Sul-Americana porque realmente... É um time que estava muito instável, muito desorganizado com o Luxemburgo, tem um legado negativo que o Mano Menezes vai precisar desconstruir, não vai acontecer de uma hora para outra. O grande problema é que ele já chega em decisões, ele já chega com um clássico pegando um time muito mais bem organizado e confiante que é o São Paulo e agora chega contra o Fortaleza, que é um time muito mais organizado, de um trabalho consistente, de um elenco muito mais sólido. Isso infelizmente é o preço que você paga por você não ter tido planejamento a temporada inteira e encarar agora, nesse momento, equipes que estão num outro estágio em relação a você. Esse é o risco, mas o futebol ainda permite isso. O Corinthians está a 90 minutos de uma grande final. Vai acontecer? Não sei, a gente vai acompanhar. Salve, salve, fiel torcedor corintiano, tudo bem com vocês, meus amigos?
Que jogaço hoje, hein, contra o Fortaleza, meus amigos. O meu palpite para esse jogão de hoje é 2-1 Coringão. Ou 1-1 e o Cássio vai pegar no mínimo um pênalti, fiel. Mas eu quero saber mesmo, é a sua opinião, é o seu palpite sobre o jogo de hoje contra o Fortaleza, tá ok? Deixa aí seu comentário, fiel. E se você gosta de receber as últimas novidades, notícias e informações do Coringão, tá esperando o que para se inscrever no canal? Tá esperando o que para ativar o sininho das notificações aí? Tá bom? Então não se esqueça de deixar o like aí nesse vídeo se você curtiu esse vídeo. Tá bom? Não deixe de comentar deixar o seu comentário, o seu palpite e o seu Vai Corinthians, tá ok? Um forte abraço e até o próximo.